Simbora, turma. Simbora. Boa noite. 9h15, pontualmente pelo fuso horário de Brasília. Hoje, dia 26 de junho, domingo. Começando aí mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Saudações para todos vocês que estão ao vivo, conectados conosco. Um grande abraço também para vocês que vão posteriormente assistir ao nosso Minuto Geográfico. Vai ficar salvo aqui no Instagram e vai ficar salvo também no YouTube. Tranquilo, turma? Tudo firme? Eu estava um pouquinho sumido aqui do ao vivo. Nada de especial. Correria boa do dia a dia. Trabalho do presencial. Mas a gente vai se organizando e pelo menos fazendo aí dois encontros, né? Pelo menos 2 encontros por semana para trazer as atualizações, o panorama para vocês, tá bom? Então, peço que vocês convidem os amigos, mandem um link para todo mundo, para que a gente possa conversar, se atualizar, detalhar, deixar tudo certinho, beleza? Tranquilo, que maravilha, coisa boa. Turma, então, eu vou tirar os comentários, tá bom? Para que vocês possam se concentrar, para que vocês possam realmente manter o foco. E aí no final eu vou abrir aqui para algumas perguntas, beleza? Aí vocês podem ir mandando as perguntas e a gente vai se organizando da melhor forma, valeu? Convidem os amigos e vamos lá agora. Deixa eu desativar os comentários. Então, pessoal, enfim, a guerra entre Rússia e Ucrânia, ela chegou aí há 4 meses e, na verdade, ela só confirma o que eu digo para vocês desde o início, não é? Algumas pessoas falavam que seria uma guerra rápida. Eu sempre disse que não e que essa guerra ela deveria se prolongar porque, na verdade, se transformou, por que não, numa guerra por procuração. Guerra por procuração porque você tem outras potências envolvidas indiretamente, apoiando, como eu disse para vocês, o governo ucraniano, o governo de Zelensky, né, que ele segue firme e forte, governando o país. Então essa guerra, ela deve se prolongar e, na verdade, eu queria que vocês lembrassem, quando a gente fala que a guerra completou 4 meses, na verdade, se eu levar em consideração a Crimeia, se eu levar em conta o que aconteceu na Crimeia, essa guerra já vem acontecendo aí há alguns anos. Qual é a grande novidade? Eu trago para vocês alguns panoramas aqui para que a gente possa analisar. Eu estou olhando para o mapa aqui, depois vocês podem abrir, acho que agora fica um pouco complicado, mas quando terminar, abram um mapa, por favor, e procurem uma região chamada de Kaliningrado. Kaliningrado é uma região que fica ali nas margens do Mar Báltico, entre a Polônia, não sei se alguém já conseguiu abrir aqui, entre a Polônia, certo? Conseguem ver? E a Lituânia, Polônia e Lituânia. Essa área de Kaliningrado é um território russo. Quem manda em Kaliningrado é a Rússia, e a Rússia tem a posse desse território. A Rússia controla esse território desde o contexto da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, Kaliningrado fez parte do Império Alemão, né, do Reich, né, do Império Alemão. A Alemanha perde a guerra, a gente já sabe a história, e acaba que Kaliningrado ficou nas mãos dos soviéticos, no caso da Rússia soviética. E é uma área estratégica por quê? Porque é o território mais, como é que eu posso falar? Mais ocidental que a Rússia tem, certo? Tem saída para o mar, tem uma área portuária. Essa área não congela, então os navios podem se movimentar praticamente o ano inteiro. Então a Rússia usa como rota de comércio, a Rússia usa também como um aparato militar. O que se diz é que a Rússia tem em Kaliningrado mísseis hipersônicos. É uma tecnologia que a Rússia vem desenvolvendo, mísseis que são praticamente, segundo Putin,
invencíveis, são mísseis que não podem ser interceptados por sistemas de defesa antiaérea, e também que a Rússia teria dentro de Kaliningrado um material nuclear. Inclusive, foi um território muito usado pelos russos no contexto da Guerra Fria. Aí qual é a novidade? Bem, vocês sabem que a União Europeia impôs uma série de embargos e sanções contra a Rússia. Já começam agora a refletir se essas sanções estão ou não surtindo efeito. Haja vista que a China, segunda maior economia do mundo, segue firme e forte com a Rússia. Então a China, economicamente, segue muito forte, auxiliando a Rússia, e a Índia, que é um importante país emergente, também não vem aderindo ao embargo contra a Rússia. Eu não sei se alguém lembra aqui, há mais ou menos 2 meses atrás eu digo, gente, a Índia ela não está fazendo embargos contra a Rússia. A Índia ela está aproveitando os embargos do Ocidente contra a Rússia e ela anda comprando petróleo na promoção. Anda comprando petróleo, como é que eu posso falar? Um petróleo muito barato. A Índia vem se aproveitando e comprando combustível fóssil na promoção, descontando o descontão, e a Rússia ela vem o quê? Se beneficiando. Mas veja, a Lituânia, Estônia, Letônia, Lituânia, que são as 3 repúblicas bálticas, a Lituânia faz parte da União Europeia. Ela entrou em 2004, foi a maior expansão da União Europeia. E a Lituânia também é membro da OTAN, ou seja, Kaliningrado é um território russo, você pode chamar de um exclave russo, localizado entre 2 países que são da União Europeia, Polônia e Lituânia, e ambos que são membros da OTAN. Aí, resultado, o que é que vai acontecer? A Lituânia proibiu o trânsito, eu estou lendo o documento oficial aqui, tá? A Lituânia proibiu o trânsito de mercadorias sujeitas a sanções da União Europeia pelo seu território até Kaliningrado. Ou seja, o que é que vai acontecer? A Lituânia, ela diz que vai fazer cumprir as sanções que a própria União Europeia criou. Exemplo, metais, cimento, álcool, fertilizantes, enfim, tem uma lista gigante de produtos que a Lituânia disse, ó, não pode mais transitar por via férrea. Esses produtos que saem da Rússia, eram para ir abastecer Kaliningrado, não pode. O espaço aéreo está fechado para a Rússia e o espaço terrestre também. A gente vai descobrir nos próximos dias se a Rússia vai dar um jeito de burlar esse embargo, ou se a Rússia vai escalar, ou se a Rússia ela vai simplesmente observar. Não tem como a gente, de alguma forma, prever. Mas lembrem, a localização geográfica de Kaliningrado é vantajosa militarmente e economicamente, porque é a frota russa. É a frota militar russa no Mar Báltico, tem mísseis que podem atingir facilmente qualquer capital europeia. Então a Rússia tem Kaliningrado como um aparato militar que a Rússia pode atingir qualquer capital europeia sem muita dificuldade, ok? A gente vai observar o que é que vai acontecendo. Em fevereiro, quando a guerra começou, essa fase da guerra, a Rússia posicionou alguns mísseis e também um sistema de defesa antiaéreo. O sistema de defesa antiaérea, o S-400, muito famoso também. Então, a gente vai observar aí quais serão os próximos passos de Vladimir Putin, tá bom? Outra notícia, pessoal, que eu queria trazer para vocês, procurem Kaliningrado depois, é sobre BRICS. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nessa sigla: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formando a letra S. É o grupo dos principais países emergentes do mundo, são países que têm um grande potencial para crescimento. E aí, resultado, houve a cúpula agora virtual dos BRICS. A China foi anfitriã, e eu quero chamar a atenção da declaração do presidente da China. O Brasil, na cúpula dos BRICS, ele não se pronunciou sobre a guerra.
O Brasil falou, Bolsonaro gravou um vídeo falando mais de questões econômicas domésticas, citando alguns feitos do seu governo. Ele não entrou nessa questão do conflito, mas a China, com o senhor Xi, se pronunciou. Olha o que a China disse, ó. Devemos rejeitar a mentalidade da Guerra Fria e o confronto de bloco. A gente tem que se opor às sanções unilaterais e ao abuso de sanções. A gente tem que lutar contra essa pseudo-hegemonia. E ele disse assim, ó, essas sanções são como um bumerangue e uma faca de dois gumes, que só acabarão ferindo os próprios interesses, bem como os dos outros, e infligindo sofrimento a todos. A China chamou atenção para o recorde de inflação, Europa, com recorde inflacionário, Reino Unido, União Europeia e companhia, os Estados Unidos também, e a China chamou para um ponto pensando no seguinte, será que a gente está no ponto agora de inflexão? Será que essas sanções, elas estão sendo negativas para a Rússia? Ou a Rússia tem conseguido driblar as sanções com o apoio da China, com o apoio da Índia e de outros países? Se a gente pegar total da população do mundo, você não tem boa parte da população aderindo a esse bloqueio. No que pese que grandes economias da União Europeia e os Estados Unidos, sim. Mas é como se a África não comprou esse bloqueio. O Oriente Médio também disse, eu não vou comprar esse bloqueio à Rússia. A própria América Latina. Eu quero falar com vocês durante a semana, eu vou tentar fazer amanhã um Minuto Geográfico para falar sobre a Venezuela, o novo posicionamento da Venezuela. Então, o discurso dele realmente foi muito forte. Vladimir Putin também fez um discurso, né, dizendo que construir um pequeno pátio, um pequeno comitê com muros altos não são do interesse de ninguém. Foi dito isso daí também, tá? Pessoal, outra notícia saindo um pouco dos BRICS, é que a União Europeia concedeu à Ucrânia o status de candidato. Vocês sabem que a Ucrânia pediu a candidatura para a União Europeia, a Moldávia também pediu, e a União Europeia votou em consenso, os 27 membros, dizendo, ok, Ucrânia pode ser candidata, Moldávia também, que é uma ex-república soviética, mas calma, isso não significa necessariamente a adesão. A adesão deve demorar um pouco. É um processo burocrático, mas a gente pode falar que agora, oficialmente, a Ucrânia é candidata, é algo simbólico, é algo moral, principalmente porque o pessoal pergunta, a Rússia parou os ataques? Não. Permanece aquela história. A Rússia conquistou boa parte do leste da Ucrânia, aquela região do Mar de Azov, a saída da Crimeia, que já era russa, pegando um trecho importante do Mar Negro e voltou a bombardear a capital. A Rússia voltou a bombardear a capital. Então você tem uma Ucrânia dividida. Tem uma Ucrânia livre na parte ocidental e tem uma Ucrânia prisioneira, que é o leste, fazendo o corredor terrestre. Crimeia e Rússia, o que eu digo para vocês desde o começo da guerra. Eu tenho uma expectativa grande para dia 28 agora, deixa eu confirmar a data, daqui a 2 dias, 28 até 30 de junho, quem estiver por Madrid, fique de olho, tem alguém de Madrid aqui me assistindo, Madrid está sediando a cúpula da OTAN, uma cúpula da OTAN, segurança máxima na cidade, os aeroportos também, a segurança total, e uma das pautas da OTAN, além da guerra da Rússia e Ucrânia, é exatamente a adesão da Finlândia e da Suécia. Lembram? Finlândia e Suécia pediram para entrar na OTAN, mas a Turquia disse que não vai colaborar, porque segundo a Turquia, segundo o Erdogan, o presidente turco, Finlândia e Suécia dão asilo, esconderijo, a terroristas curdos do PKK. PKK é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, é uma organização considerada terrorista pela Turquia e por alguns dos seus aliados ocidentais, e a Finlândia e a Suécia são acusados de
dar asilo a membros do PKK. A Turquia quer que Finlândia e Suécia devolvam os membros do PKK para Turquia aceitar a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Bem, vamos ver o pronunciamento. Também eu digo uma coisa para vocês. Se a Turquia for o único voto a negar, a discutir a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, se a Turquia for a única, a OTAN pode discutir essa negativa. A OTAN pode se reunir para discutir a negativa da Turquia e, de repente, ignorar a entrada da Finlândia e da Suécia, deixaria de ser algo consensual. Lembrem, há uma expectativa porque a partir do momento que um país entra para a OTAN e ele é ameaçado ou atacado por um outro país, não membro, no caso a Rússia, a OTAN inteira teria que responder a esse ataque. Por isso que há toda essa expectativa, a gente vai ver o que de fato pode acontecer. Beleza, turma? Deixa eu ativar os comentários, ver se alguém tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Enfim, professor, o motivo da convocação de Putin ao governo, ao parlamento, nesse horário. Lembre que há uma diferença de fuso. Mas assim, ele tem o apoio do parlamento. Ele tem o apoio, o aparato. Em 20 anos de governo, ele montou um aparato muito forte. Ele não tem oposição interna. O que Putin está discutindo agora lá dentro é a reunião do G7, que já foi G8 e a Rússia foi suspensa, posteriormente expulsa, né? Porque não deve voltar. G7, o grupo das grandes economias do mundo, fizeram comentários, inclusive, sobre Putin, sobre as fotos que ele tira sem camisa, e lançaram sanções para proibir a Rússia de mexer no mercado do ouro. É possível que tenha relação com isso, ok? Amenizar as sanções econômicas sobre a Rússia? Não amenizar as sanções. Mas a Rússia tem feito manobras, tem o apoio da Índia, tem o apoio da China, tem o apoio de um grupo vasto de países, e parece que a situação da Rússia não é tão ruim quanto esperávamos que seria. Mas é cedo. É cedo para a gente falar sobre esse processo. Tranquilo, turma? Beleza? Eu quero falar essa semana sobre a Colômbia, Luciana. Colômbia, que elegeu o primeiro presidente de esquerda, da história recente. Falar da Venezuela também. E por aí vai. Ok, turma? Tranquilo. Um beijo grande para vocês. Saúde e paz. A internet aqui está um pouco oscilando hoje. Eu peço desculpas. E quem quiser, mande as perguntas na postagem que eu vou fazer. E é isso aí que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Beijo grande, mais de 500 pessoas ao vivo. Saúde e paz. Simbora. Compartilhem com o mundo. Fui!